entrando aqui ao vivo para nossa live. Vamos entrando aí, pessoal, para a gente falar de um assunto muito especial hoje. Pessoal já entrando. Já vi que a Ju entrou, acabei de falar com ela, ela já tá aí, né, Ju? Beijo, amore. Vamos entrando, pessoal. Paty Xavier. Me fala se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Oi. Vamos entrando. Pessoal aqui do Facebook e pessoal do Instagram. Vamos falar hoje dos 5 mitos que me impediam de crescer. E de repente pode ser os mesmos mitos que você tem, né? As mesmas crenças que você alimenta. Então vamos aniquilar essas crenças e vamos para uma vida abundante. Buscar o crescimento do nosso negócio. Tá bom o som? O pessoal do Facebook tá dizendo que tá ok o som. Show! Pessoal do Instagram, tudo ok? Tudo certo? E aí, me conta aí um pouquinho de vocês, enquanto o pessoal tá entrando. Como que vocês estão? Como é que passaram aí essa semana? Como é que tá os preparativos do Natal? Sei que já tem uma galerinha aí que já até bateu meta, que tá fazendo igual a Dilma, tá dobrando a meta, hein? Fabi Felipe, Márcia Silva, Valesca Guimarães, Aline Costa, Natália, oi galera, pessoal aqui do Insta, Bento Doce, Edna Fernandes. Vamos esperar o povo entrar pra gente conversar um pouquinho. Fala aí de onde que vocês são. Conversa comigo, hoje eu tô aqui sozinha. Veveta na área. Gente, essa história de Veveta rendeu, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebo. Veveta, me ajuda aqui. Veveta, como é que faz o brownie? Galera tá assim, empolgada com a Veveta. E com a Gisele também, né? Cadê a Gisele? Eu não vi ela aí. Será que ela já entrou? Vamos esperar a Gisele da Guarda Graça aqui. Olá, pessoal de Alagoas. Duque de Caxias, aqui pertinho. Sou de Capão Redondo, São Paulo. Dani Dias, Veveta. Carol Melo, Veveta. Ai, gente, Carol, Caramelo, entrando. Gente, olha só, pessoal do Facebook, tá? Vamos compartilhar essa live aí para que chegue no maior número de pessoas, para que a gente possa compartilhar aí o nosso conhecimento, tá? Pode ser que eu abra aqui para algumas pessoas para compartilhar aqui comigo algumas histórias. E aí é bem interessante que vocês compartilhem essa live, tá? Porque quando a gente compartilha, a gente vive na abundância, né? Então é isso que a gente quer pra vocês, que vocês vivam na abundância. Tá dando um delayzinho aqui entre o Face e o Insta. Esperando o próximo workshop. Fabi, o workshop, cara, é algo assim muito especial, é algo que a gente faz com muito carinho mesmo, porque é um momento único, assim, tanto pra gente, tanto para as nossas alunas, né? É bem bacana. Quem puder, que não for aqui do Rio, a gente vai lançar a próxima data do workshop, então planeja, porque vale a pena estar no workshop. A gente fala de um despertar de uma forma muito ampla, né? Você sai de lá, as pessoas que já participaram, né, os confeiteiros que já participaram, compartilham com a gente que, assim, não tem como sair de lá diferente. Você entra uma pessoa, se transforma lá dentro e sai uma pessoa diferente, com uma visão bem mais ampla do seu negócio. Vai ter workshop em São Paulo? A Karina tá perguntando. Então, a princípio, a gente não tem data, tá? Mas pode ser que ano que vem venha algumas novidades aí pra vocês. A gente tentou esse ano
O que acontece com o workshop, gente? É um evento que pra gente, ele é um evento muito caro. É um dia inteiro, a gente quer fazer num lugar bacana pra vocês, a gente quer estar junto no momento do brunch, pra gente conversar, pra bater papo, pra trocar experiência. Então, realmente, é muito caro fazer um workshop para 150 pessoas. Então, pra gente ir pra São Paulo, a gente tem que conseguir uma parceria bacana pra justificar, né, todos esses gastos, senão fica muito caro pra vocês, tá? Então a gente tá tentando, vamos ver aí. Quem sabe não vem novidade. Fabiano e Roberta, boa noite. Boa noite, Fabi. A Márcia tá falando aqui, a Márcia Maia. Verdade, foi uma experiência maravilhosa o workshop. Então, olha só, vou esperar bater aqui no Insta 70 pessoas. Eu quero também esperar a Dani entrar. Não vi se ela tá aqui. Se vocês viram ela por aí, me avisem. Me avisem. Não estou vendo a Dani. Tô sem minha parceira hoje, né, gente? Tô sem minha parceirona aqui. Ela não está aqui presente, mas ela tá sempre comigo, né? A gente se fala o dia inteiro, né, Dani? Se você estiver vendo, apareça, miguxa. Boa noite, Rose. Então, Aline, Salvador, a gente esteve no início desse ano. A gente foi para ir na feira do Paulo Saulo, na Cacau Cake Show. Foi bem legal. A gente deu 2 aulas aí em Salvador. Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Gigi, Vitória. Não vi a Dani aí, né? Mas eu vou começar, assim, explicando o porquê que eu resolvi fazer essa live hoje. Um dia eu tava aqui sentada, falei, cara, eu vou escrever alguma coisa pra galera, pra me conectar com vocês, né? Porque, assim, eu sou confeiteira, então tudo que vocês sentem, eu também senti. E por mais que eu tivesse vindo de um mercado, né? Por mais que eu tivesse trabalhado algum tempo com outros negócios, quando você tá na posição de uma confeiteira que tem o seu próprio negócio, que trabalha em casa e é apaixonada pelo que faz, é muito fácil a gente deixar a emoção tomar conta de tudo. E eu, por algum tempo, eu fiquei cegueta, né? Eu fiquei florindando. Vocês sabem o que é florindar? Não tem a dona Florinda quando vê o professor Girafales? Que fica assim, ó, né? Florindando. Então, eu fiquei assim com a confeitaria. E eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Eu só via mesmo, eu só vivia aquele prazer de fazer o doce, das pessoas elogiarem, de eu conseguir vender, dos meus clientes ficarem satisfeitos, né? E aí eu deixei um pouquinho de lado a minha experiência de negócio. E aí eu experimentei sensações que eu não gostei, mas que foram importantes, né? Quando a gente se vê num momento difícil, florindando, né, Paty? É isso aí, eu fiquei florindando. E vocês devem florindar também. De vez em quando eu ainda florindo. Porque, assim, é muito forte a emoção de trabalhar com algo que realmente você ama, que verdadeiramente faz os seus olhos brilharem, né? Então, e a confeitaria tem isso, porque quando a gente faz um doce, ele tem início, meio e fim, então dá pra gente uma sensação de dever cumprido e, assim, é muita satisfação, realmente. E quando a gente gosta da cozinha não tem jeito, né? Mas com tudo isso acontecendo... Gente, Dani entrou? Tô querendo falar com a Dani pra eu não emendar aqui no assunto, mas eu já tô emendando. Já até florindei aqui e ela nada. Então vamos lá, vou seguir, gente. Vou seguir. Galera, gostou do florindando? Se viram na minha posição? Florindando sendo professora. E por isso parei tudo e voltei a estudar. Gente, esse termo florindando é muito engraçado, né? Porque foi exatamente assim que eu
que eu me senti. E aí eu experimentei algumas sensações, mas essas sensações que eu experimentei foi por conta de iniciar uma atividade sem muita pretensão, sem planejamento. O meu negócio, ele simplesmente aconteceu. Quem não conhece a minha história, eu vou contar aqui um pouquinho só para que vocês consigam entender todo o contexto, tá? Eu trabalhava com meu marido, na empresa do meu marido, eu queria fazer uma caixinha para os clientes no final do ano. E eu resolvi fazer umas caixinhas de brownie e todo mundo adorou essas caixinhas. Eu dei para as pessoas provarem antes de efetivamente entregar para os clientes. E o meu negócio nasceu assim. E os meus primeiros clientes foram os meus vizinhos, os meus amigos, os clientes do Marcelo, do meu marido, experimentaram, gostaram, e aí nasceu a Maria Mariá, e o meu negócio começou desse jeito, sem planejamento nenhum e sem nenhuma pretensão. Ele começou literalmente por amor. E eu me apaixonei completamente pela confeitaria, pela possibilidade de transformar o açúcar em momentos, em experiências, e eu fui movida por esse sentimento durante um período do meu negócio. Eu via que o dinheiro estava entrando, que as pessoas estavam elogiando, eu me sentia empolgada com aquilo e cada dia eu ia pegando mais encomendas e, obviamente, aprendendo um doce novo e florindando ainda mais, né? Porque quando a gente aprende um doce e faz esse doce e outras pessoas gostam desse doce, a gente fica cada vez mais apaixonada pela confeitaria e pela possibilidade da gente superar os nossos desafios, né? Dentro da cozinha. E foi isso que aconteceu comigo. E num determinado momento, eu entrei num ciclo vicioso, porque as encomendas foram aparecendo e cada vez mais encomenda. Eu não tinha nenhuma noção da minha capacidade de produção, não tinha nenhuma noção de qual doce que me dava mais lucro. Eu fazia uma precificação de uma forma mais básica. Fiz alguns cursos, conheci algumas amigas que faziam alguns doces e comecei assim. Comecei a fazer um monte de doce. Eu comecei a achar que eu só teria sucesso se eu fizesse as mesmas coisas que as minhas amigas faziam. E eu vendia muito bem, porque eu sempre tive muita habilidade para vender, né? Para me relacionar com pessoas e para vender. E aí, num determinado momento, eu me vi com a minha casa com um mundo de açúcar. A minha casa era açúcar para tudo quanto é lado, gente. E aí, com toda essa situação, eu estava trabalhando em casa nessa ocasião. Minha família, meu marido e minha filha começaram a reclamar, né, da bagunça que eu fazia. A sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando demais e que não valia a pena todo aquele sacrifício. Eu não conseguia separar minha cachorra, gente. Bela, você quer matar do coração? Eu não conseguia separar o meu dinheiro da empresa do meu dinheiro de pessoa física, porque realmente não sobrava tempo para mim. A minha demanda só aumentava, chegou uma hora que eu não conseguia atender todos os pedidos e eu ficava frustrada por isso. Então, assim, não tinha a menor condição de eu atender todo mundo que queria encomendar comigo. E eu vi que o meu negócio chegou num estágio que ele não cresceria mais. E aí começaram as noites sem dormir, o cansaço, eu não tinha mais tempo para mim, né? Eu não tinha tempo para minha família, reclamação. Entrei numa crise de ansiedade, porque eu via minha agenda, ela estava toda tomada de encomenda. E eu tinha muito medo, eu tinha um medo muito grande, gente, muito grande, de adoecer. Porque eu olhava a minha agenda, eu via que eu já não tinha mais fim de semana. E aí eu pensava assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, ferrou. Eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu vou ter que trabalhar doente. E teve um episódio que me marcou muito. A minha comadre foi uma das minhas primeiras clientes, que ela tem 2 filhos pequenos, e ela encomendou um bolo pro filho dela. E nessa semana eu tinha o bolo dela e tinha mais 2 bolos. E eu tive uma crise de coluna. E nessa crise de coluna, gente, assim, eu sofri muito, muito, muito para fazer os 2 bolos que eu tinha para fazer. E o último bolo era o dela. E eu não consegui fazer.
da forma que eu queria. Então eu fiquei muito frustrada mesmo. E nesse dia eu falei, caraca, eu tô escrava do meu negócio e eu preciso tomar uma atitude, porque dessa forma não vai rolar. E assim, gente, isso foi muito rápido. Esse lapso temporal que eu tô contando pra vocês foi assim, eu tô falando de 4 meses desde que a minha empresa começou, tá? Eu tenho muita facilidade mesmo de vender, tá, gente? Muito. Eu trabalhei muitos anos com vendas, trabalhei muitos anos com vários tipos de negócios, com atendimento. Então, assim, venda nunca foi o meu problema. E eu tinha um bom produto, tinha produtos bons. E era muito fácil para mim vender. E a minha agenda ficou muito cheia no início. Eu fazia feira, sabe? Assim, foi muito rápido. O meu início foi muito rápido. E não, me perguntaram aqui, Beta, você não fez plano de negócio? Eu não fiz. Eu comecei como 99% das pessoas dentro da confeitaria começam. Sem plano de negócio. Começam por amor mesmo a confeitaria, tá? E aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma providência, eu preciso deixar a emoção de lado e resgatar a Roberta confeiteira. Só que assim, eu tava realmente muito envolvida com todo aquele processo e, cara, foi assim, é difícil porque quando você tá nessa roda viva, né, você já tem encomendas e você tá meio que pagando o almoço para comer na janta, entendeu? Você tá ganhando o almoço para pagar a janta. E aí você não tem muito como parar, mas eu precisava parar. Eu precisava agir com a cabeça, né? Deixar a emoção de lado e começar a agir com a razão. E aí eu botei em prática um plano. O primeiro passo, eu pedi ajuda. Eu tava tão envolvida com aquilo tudo que eu falei, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. E foi quando a Dani, que é minha amiga de infância, veio. Eu fiz um processo de coach com ela para entender os meus medos, para entender o que estava me travando, para entender como que eu iria remodelar isso tudo, né? E eu fiz um processo de coach com a Dani, entendi muito uma questão que me atrapalhava muito, né? Muitas pessoas sabem, a minha avó era confeiteira, então assim, eu tava repetindo um padrão da minha avó, né? Meio que para justificar o que o meu pai achava de mim. Meu pai achava que eu era louca de estar trabalhando com a confeitaria. Ele falava que, meu Deus, como é que pode uma advogada estar trabalhando com a confeitaria? Então, eu replicava o padrão da minha avó e o padrão das minhas amigas que já trabalhavam na confeitaria. E aí eu falei, caramba, eu identifiquei isso, identifiquei quais eram os meus medos, porque assim, meu pai falava que confeitaria não dava dinheiro, repetindo o padrão da minha avó, realmente eu não iria ganhar dinheiro. Então é quase que fazendo aquilo acontecer, sabe? E assim, uma das coisas que ficou um pouco confusa na minha mente é que eu tinha essa crença que a confeitaria não dava dinheiro, eu de alguma forma estava ganhando dinheiro, mas eu estava repetindo o padrão da minha avó. Então, em algum momento, ia dar M, gente. Ia dar M. Da forma que eu estava trabalhando, era insustentável, tá? Então, eu tomei algumas atitudes. Primeiro, foi procurar a Dani para entender toda essa questão emocional, né? Por que eu estava agindo daquela forma. E aí, eu entendi. E aí, puxei as rédeas do meu negócio e pensei o seguinte, cara, eu vou tomar uma decisão de empreender na confeitaria. Eu quero ter um negócio confeiteiro, mas eu quero ter um negócio confeiteiro que seja, ao mesmo tempo, prazeroso, porque eu adoro a confeitaria, amo estar na cozinha, amo confeitar. Ele tem que ser lucrativo e tem que ser sustentável, porque eu não poderia abrir mão da minha família e da minha saúde por conta do meu prazer de trabalhar na confeitaria. Então eu tive que tomar algumas providências. E aí um outro passo, né, depois dessa decisão, que foi o passo mais importante, foi ressignificar para mim o que é viver de confeitaria. Porque a gente fala muito, né? Ah, meu sonho é viver de confeitaria. Daquela forma que eu estava agindo, eu estava vivendo de confeitaria. Literalmente, eu não fazia mais nada, eu só fazia doce. Eu não tinha tempo mais para minha família, não tinha tempo para mim, não tinha prazer de sair.
A minha casa era uma bagunça de açúcar, eu estava vivendo de confeitaria. Só que eu precisei ressignificar isso para mim. E eu determinei que viver de confeitaria seria ter uma vida extraordinária fazendo aquilo que eu amo. Era ter algo prazeroso, lucrativo e sustentável. Eu sempre gosto de usar essas 3 palavras, tá? Elas são muito fortes para mim. E aí, num terceiro passo, né, eu precisei entender, para eu ter um negócio de doces que fosse prazeroso, lucrativo e extraordinário, primeiro eu teria que fazer uma avaliação dos meus recursos internos. O que eu tenho hoje desenvolvido e o que eu preciso desenvolver, porque nem sempre a gente sabe tudo, né? Por mais que você tenha aí muita experiência, a gente não sabe tudo. A gente tem que aprender com os erros, né? E eu resolvi ter uma mentalidade abundante, entender que eu não sei tudo e que eu precisava buscar caminhos, buscar ajuda, buscar conhecimento, refletir sobre o meu negócio, né? Ser racional. Então, eu identifiquei quais eram os meus recursos desenvolvidos e os que eu deveria desenvolver. E analisei o meu ambiente externo, coisa que eu nunca tinha feito na confeitaria. Eu identifiquei, né, quem eram as pessoas que faziam sucesso na confeitaria, as pessoas que tinham um negócio prazeroso, lucrativo e sustentável. Eu identifiquei no meu ambiente externo o que eu tinha como é que era a minha cozinha hoje, porque assim, não adianta eu querer ter um negócio enorme se eu não tenho estrutura para ter. Isso é um processo. Uma coisa é você ter um objetivo e outra coisa é você seguir esse caminho até o seu objetivo. Então, o que eu tinha dentro da minha cozinha? Eu tinha um fogão de 4 bocas, uma batedeira e tinha geladeira com freezer de cima. Então, até onde eu poderia estabelecer uma meta para mim com esses recursos, né? A Dani chegou, galera. Arrasou, Dani. Eu tava te esperando aqui, amiga. Daqui a pouco eu vou te botar para entrar aqui, tá? Para você falar um pouquinho com as meninas. E aí eu fiz essa análise. Eu entendi aí quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas, que é muito importante também esse autoconhecimento. E o quarto passo, eu comecei a analisar quais eram os mitos que estavam me impedindo de crescer. E entrei em ação. Mas quando a gente se encontra perdida assim, não tem grana para uma consulta com um coach. Então, Paty, não foi uma consulta com coach. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês precisam primeiro aceitar que precisa de ajuda. Eu aceitei. E assim, é muito difícil para mim, como profissional, como consultora de negócios, você chegar e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Mas se você pensa de uma forma abundante, você vai buscar ajuda. E às vezes não é uma ajuda de uma coach, necessariamente pagar um processo de coach, entende? É você buscar, estudar. Hoje no nosso Instagram, nas nossas redes, tem muito conhecimento. E não só da gente, tem vários profissionais que falam de negócios e vocês podem buscar esse conhecimento, né? Então, assim, não necessariamente você precisa pagar um processo de coach, entende? Você precisa, sim, ter a humildade de que você precisa aprender. E naquele momento, isso foi mais importante para mim. Eu ter essa mente abundante, né? Ter essa mentalidade abundante. E em vez de ficar reclamando que eu não tinha os recursos, eu fui buscar ou pessoas, ou teve uma situação que foi muito importante para mim, que foi analisar as outras confeiteiras, né, que faziam sucesso, que tinham um negócio como eu gostaria de ter. E isso não dependeu de dinheiro nenhum, só dependeu da minha vontade e da minha ação, entendeu? Então, assim, a gente precisa, ao invés de ficar reclamando, né, que não tem o recurso, que o mercado, os clientes não dão valor, que o mercado tá ruim, que a galera tá sem dinheiro para comprar, a gente precisa agir, né? A gente precisa buscar o que tá faltando, o que eu posso fazer de diferente. Às vezes nessas crises que a gente dá a nossa grande virada. E eu precisei passar por essa crise,
né? Identificar os meus fantasmas, porque em um determinado momento eu vi que eu tinha medo do fracasso e ao mesmo tempo eu tinha medo do sucesso. Porque eu não, é uma coisa muito doida você ter medo do sucesso, mas o sucesso ele demanda muitas atitudes, né? E uma delas é você estar agindo sempre, tá sempre à frente. Então, é por aí. A Simone tá falando aqui, ó, o Sebrae pode fazer isso, pode sim. E a gente também, nossa, várias pessoas entram em contato com a gente, até no WhatsApp, a gente conversa, a gente dá dica, a gente tem grupos. Então, assim, outro passo importante é você se juntar com pessoas que querem o mesmo que você, que assim como você querem crescer, tá? Então, assim, é aprender com a experiência dos outros também, né? Encurtar o caminho. Então, gente, nessa análise dos recursos internos, eu já falei pra vocês, né? Eu não tinha estrutura física, né? Eu tinha um fogão de 4 bocas, uma batedeira, uma geladeira e poucas ferramentas. Eu não tinha dinheiro pra investir, tá? Eu sabia algumas receitas, mas eu tinha muita disposição para aprender coisas novas. Eu não conhecia o mercado, eu tive que estudar esse mercado. Eu tinha muita facilidade de comunicação e venda, esse era um ponto forte meu. Eu era criativa, eu sou criativa demais, né? Eu tinha um certo apoio do meu marido, não era total, porque ele estava me vendo naquela situação, então eu tinha que reconquistar esse apoio dele. Eu tinha muito medo do fracasso, de não dar certo. Até por ser consultora, eu pensava assim, cara, se não der certo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Como é que eu vou procurar emprego em outro lugar? Sabe, eu não me sentia à vontade, de repente, dar consultoria para alguém se eu não dei certo no meu negócio. Olha que doideira. A cabeça da gente é muito doida. Então, a gente tem que perceber as nossas sensações, né? Perceber, buscar o porquê que a gente tem medo. Não só ter medo. O medo faz parte da nossa emoção. Só que a gente tem que buscar na razão. Qual é a causa desse medo, né? E aí a gente vai se autocurando, beleza? Então, uma coisa que eu tinha também muito, era contatos. Eu sempre fui muito comunicativa. Então, isso era um ponto forte meu. E, como eu falei pra vocês, eu tinha medo de crescer, da responsabilidade de crescer, tá? Eu tô seguindo aqui, gente, um passo a passo para eu não esquecer, tá? Porque quando a gente tá aqui ao vivo, né, eu fico aqui prestando atenção no que a galera tá falando, aí às vezes tem alguma coisa importante que entra aqui, que eu interrompo, então eu tô aqui seguindo um roteirinho. Então, às vezes eu posso falar e depois voltar aqui e repetir um pouquinho, só para que eu não perca, vão dizer... Gente, vou ler tudo daqui a pouco, tá? Peraí, calma. E aí a gente... O que eu tava falando, né? Já até esqueci que eu fui ler aqui ver. É mó doideira fazer live, tá, gente? Não é fácil, não. Porque começa a entrar um monte de coisa aqui. A gente tem um roteirinho pra falar que a gente não pode esquecer, né? E fica meio doido. Mas voltando, eu acho que eu tava falando do... Me ajuda aí, gente, que eu já esqueci. Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, a Jaque colocou. Eu tenho muito medo de não dar certo. Pelo amor que sinto pelo trabalho, eu vou me frustrar. Mas assim, se a gente não fizer, né, gente, a gente não sabe se vai dar certo ou não. E a gente tem que ter a humildade de buscar o conhecimento. A gente não sabe tudo. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente assume que a gente não sabe tudo, a gente... fica aberto à oportunidade, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, ok? Essa é uma visão abundante, porque se a gente acha que a gente sabe tudo, a gente se fecha... Peraí, galera, deixa eu só dar uma puxadinha aqui. A gente se fecha e acabou, não tem mais pra onde ir.
Gente, tem 9 pessoas querendo entrar aqui. Beleza, vamos seguir aqui. Então, eu comecei a analisar o que eu estava sentindo. Ih, mamãe entrou. Mames. Te amo, mames. Minha mãe foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Eu lembro que ela veio aqui em casa, eu tava com o brownie já prontinho. E eu chamei ela no quarto pra contar. Porque assim, no fundo eu tinha vergonha do que eu estava fazendo. E aí eu chamei, eu falei, mãe, eu tô fazendo, tá aqui, prova. E ela me ajudou muito. Ela levou pros amigos de trabalho, ela sempre se orgulhou muito, assim. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho, que deu ruim aqui. Peraí, galera do Face, que deu ruim aqui no Instagram. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eita. Caiu. Bom, gente, eu vou iniciar aqui, tá? Só um segundo. Mas foi do nada, eu acho que entrou um anúncio. Agora voltou. Deixa o pessoal entrar aí um pouquinho. Que doido. Ó, a Paty Xavier tá falando, Beto, o grupo do WhatsApp tem acrescentado muito no meu negócio. A Lua, Beta, estou muito motivada a mudar de profissão, da educação física para confeitaria. Show! Assim, faz um planejamentozinho para que você faça essa transição de uma forma suave, tá, Lua? Porque não é fácil a gente sair de algo certo, né, para começar um negócio, porque no início é um pouquinho complicado, tá? Até você se estabilizar. A Lua foi no workshop Despertar, disse que tá muito motivada depois do workshop. Galera do Insta, caiu, não sei o que aconteceu, eu acho que foi um anúncio, entendeu? Essas coisas que a gente baixa no celular, sabe como é que é? Um monte de aplicativo, a gente acha que é de graça, não é não, tá? Entra um monte de anúncio e aí acontece o que aconteceu aqui agora. Caiu, entrou o anúncio e caiu o Insta. Tá? Eu vou esperar um pouquinho só a galera entrar. Tá entrando rápido. Bom, é isso, né? Olha, Isabelle, minha mãe disse que enlouqueceu quando eu disse que largaria o meu emprego do banco para fazer doces. É complicado. Meu pai, eu fiquei alguns, tipo assim, nem lembro quanto tempo, mas foram uns mesezinhos para falar pro meu pai que eu tava trabalhando com doce. Eu fiquei assim, ele tava vendo que eu tava nesse movimento, né? Mas ele achava que eu tava dando consultoria para alguém que tinha uma loja de doce. Ele achava que a Maria Maria era uma franquia. Como eu dava muita consultoria, né, nessa área de franquia, ele achava que a Maria Maria era uma franquia. Quando eu falei que era minha, imagina como é que ele não ficou, né? Porque o sonho dele era que eu fizesse concurso público. Mó doideira, galera. Mó doideira. Mas deu tudo certo. Hoje eu acho que ele tá orgulhoso de mim. Mas demorou um pouquinho. Então vamos lá. Quando a gente para analisar, né? Entrar nesse processo de autoconhecimento para ver aonde que a gente... o que a gente está sentindo e qual é a causa desse sentimento... a gente consegue tomar algumas atitudes. E eu comecei a analisar o meu negócio e ver que eu tinha alguns mitos, né? Hoje eu vou falar de 5 mitos e algumas coisas que eu fiz para me livrar desses mitos, ok? E sempre pensando o seguinte, gente, tem a emoção, que é a hora que a gente tá na cozinha, né? Mas um negócio não é só produção. Um negócio de doce, ele depende de várias outras atividades, né? De controle financeiro, depende de gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de cliente, compras, estoque, enfim, são muitas atividades e uma principal que é a atividade de planejamento,
né? Porque sem planejamento fica difícil para todo mundo, tá? Como eu comecei sem planejamento, eu tive que dar uma parada brusca, falar, cara, volta aqui a razão e vamos planejar esse negócio aí, porque senão não vou ter um negócio prazeroso, lucrativo e sustentável. Vai ser só prazeroso, eu não vou ter lucro e vai ser insustentável. E quando um negócio é só prazeroso, vai chegar uma hora que esse prazer acaba. Eu lamento informar, tá, gente? Sabe aquela vontade que você fala assim, eu acho que eu vou largar tudo, que eu não aguento mais? Às vezes acontece isso. Por quê? O prazer vira obrigação e você não tá vendo o dinheiro entrar. O seu cliente não te valoriza. Você não tem uma organização do teu dia a dia. Tudo fica ruim. Você começa a vir à noite, o marido começa a reclamar. Não tem ser humano que aguente. Então, assim, a gente precisa olhar pra dentro, tá? E assumir responsabilidade, gente. Porque eu não gosto de administrar, não gosto. Se eu pudesse, eu ficava só produzindo, me relacionando com os clientes, vendendo e fazendo marketing, tá? Mas assim, a administração, sentar, fazer a precificação dos doces, que assim, pra mim é etapa zero. Não tem como uma pessoa trabalhar com doces, vender doces, se não fizer a precificação, se não tiver uma ficha técnica, se não entender a capacidade de produção, sabe? Assim, não tem como, e foi determinante pra mim, tá? Eu tinha um mito, meu primeiro mito, né? Eu acreditava que quanto mais doce uma confeiteira soubesse fazer, mais valorizada ela seria no mercado. Alguém passa por isso aí? Alguém compartilha dessa crença? Fala pra mim. Que tem que fazer tudo, que tem vergonha quando o cliente liga e pede um doce e você fala que não sabe fazer. Combina aí comigo. Quem é minha colega? Quem pensava que nem eu nesse aspecto? Tô vendo umas mãozinhas aí. Você é assim, Adriana? Marília também? Ellen também? Pessoal aqui do Instagram também? Eu morria de vergonha, gente, porque pra mim, pra que eu vendesse doce, eu tinha que saber todos os doces. Eu tinha que saber tudo de tudo. Sabe, assim, eu me sentia na obrigação de saber tudo. Só que eu percebi o seguinte: lembra dos padrões da minha avó, que tinha que saber todos os doces? Eu tava copiando os padrões dela e os padrões das minhas amigas confeiteiras. Eu vejo aqui vocês, eu. É o padrão que se repete, entende? Então você tem que quebrar esse padrão. E o que eu fiz para quebrar esse padrão? Cara, eu falei o seguinte: quais são os meus principais doces? Quais os doces que eu mais vendo? Aí eu relacionei lá o brownie, o pão de mel, o bolo decorado e o bem casado. Eram os doces que eu mais vendia, tá? Esses 4 doces que eu me proponho a vender, eu tenho que conhecer profundamente. Só que eu tava prestando atenção em conhecer, em estudar um livro de confeitaria, e desses meus 4 doces eu não tinha conhecimento. E aí eu vi o seguinte, cara, eu tenho que parar tudo e estudar esses 4 doces profundamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber a origem desses doces, porque eu tenho que conversar com os meus clientes e falar sobre esses doces. Eu tenho que fazer a ficha técnica desses. Eu não tinha ficha técnica dos doces, eu tinha anotado a receita, mas eu não tinha uma ficha técnica ali com todos os pesos certinho, com rendimento, com tudo que eu utilizava, com o valor de custo do doce, eu não tinha. Então, sabe, assim, a gente se cobra tanto que daquilo que a gente se propõe a fazer, a gente meio que deixa desapercebido. E aí eu fiz exatamente isso. Estudei esses doces, fiz a ficha técnica deles, entendi a minha capacidade de produção desses doces e fiz uma precificação estratégica para lucrar. E o que eu percebi quando eu comecei a fazer essas análises? Eu percebi que o brownie que eu vendia, que todo mundo gostava, que eu ia numa feira e vendia 700, 1000 brownies, eu percebi que eu só tinha 30% de lucro nesse produto. E aí, o que eu fiz? Quase enlouqueci. E aí, pensei assim, cara, eu tô me matando de trabalhar porque eu não tô tendo lucro nesse produto. Eu preciso mudar essa receita, fazer uma receita que todo mundo goste, mas uma receita que me dê mais lucro.
E eu só consegui fazer isso porque eu tirei a cara da farinha, gente. Porque se a gente não tirar a cara da farinha, a gente não pensa, a gente não analisa nada, tá? Isso é muito importante. E aí eu desenvolvi uma receita que, em vez de me dar 30% de lucro, me dava 180% de lucro. E assim, era uma receita que o sabor final era muito parecido. Então, com o mesmo brownie, eu ganhava 6 vezes mais, gente. Entende? E com isso, eu não precisava me matar de trabalhar e ficar virando noite trabalhando. Entendeu? Eu, com o mesmo doce, aumentei a minha lucratividade, diminuí, não precisava vender tanto, não precisava ficar virando noite, né? Com aquele mesmo número de clientes e vendendo no mesmo valor, eu tinha um lucro maior, me sobrava mais dinheiro. Alguém já fez esse tipo de análise aqui? Quem aqui já fez esse tipo de análise? Tô vendo os risinhos aí. A Adriana tá falando, eu tenho vergonha, também não tenho ficha técnica. Você não tem que ter vergonha, Adri. Sabe o que você tem que fazer? Botar aí no seu caderno qual dia que você vai fazer a ficha técnica, pelo menos dos seus 3 principais doces, os 3 mais vendidos. Isso é fundamental. Porque é com a ficha técnica que você entende a sua capacidade de produção. E se você sabe a sua capacidade de produção, você vai ter um número de encomendas por semana que você vai poder pegar. Mais do que isso, você não tem capacidade de produção. E aí vai acabar esse negócio de vir à noite, entende? Até porque não é sustentável. Eu vejo aqui algumas pessoas falando que já fez essa análise. Isso é, assim, gente, quem não fez tem que fazer, tá? Tem que sentar e tem que fazer. Porque às vezes você não está ganhando nada com o seu negócio. Hoje, uma aluna da nossa oficina de precificação me mandou uma mensagem dizendo, cara, Beta, que planilha maravilhosa, porque assim, eu nunca tinha feito a precificação dessa forma, considerando cada um dos passos, que eu vou falar aqui para vocês quais são, e ela viu que ela estava pagando para trabalhar, que ela nem a mão de obra ela estava pagando, entende? Então, às vezes, a gente está só reclamando que não tem tempo, que tá uma bagunça, o marido reclamando, a gente só tá nos sintomas, entende? A gente não busca qual é a causa desses sintomas. E às vezes a causa tá muito perto da gente, ó. A Lê Doce Suspiro falou assim, ó, fui eu, Beta, Sandra, que te mandei a mensagem, botou aqui no Face. A solução tá muito perto, é só sentar e fazer a precificação do doce e analisar o seu doce. E eu, quando fiz isso, eu determinei, cara, eu vou mudar a minha receita, porque dessa forma não dá. 30% de lucro era muito baixo, perto do sacrifício que eu tinha pra sozinha produzir os meus doces. Então eu tive que buscar uma receita mais rentável para mim, para justificar o meu trabalho, para que eu ganhe aquilo que eu merecia ganhar na confeitaria. Eu quero ter uma vida extraordinária, né? Então, para ter uma vida extraordinária, eu tenho que expandir a mente, parar, pensar, raciocinar e deixar de agir somente com a emoção, só pensando na receita. Eu determinei para mim que a confeitaria é minha paixão, sim, ok. Graças a Deus eu trabalho com algo que eu amo, mas o doce é o meu negócio. Então, se o doce está precificado errado, acabou todo o meu negócio, porque eu começo a pagar para trabalhar, tá? Estão perguntando assim, o que é precificação? A Paty Boulos está perguntando o que é precificação. Vamos lá, gente. Para você precificar um doce, você precisa considerar alguns passos, tá? Normalmente, o que ensinam pra gente é multiplicar por 3 ou multiplicar por 4. Então, a minha orientação para vocês, não faça isso, porque você multiplicando por 3 ou por 4, você não está considerando vários componentes da sua precificação. Então, quais são os passos da precificação? Primeiro passo, os materiais que você usa para fazer a receita, tá? Materiais, e aí inclui embalagens, a etiquetinha que você põe no seu doce, ok? Segundo passo, sua mão de obra.
sua mão de obra. O doce não aparece pronto em cima da mesa. Alguém tem que fazer esse doce. E se alguém tem que fazer o doce, alguém tem que receber por esse serviço. Então, quem faz é você, você tem que receber por esse serviço. Então, você tem que colocar ali o valor da sua mão de obra. Passo 3, as suas despesas. Por mais que você trabalhe em casa e você não pague as contas do seu negócio, você tem que inserir no preço do seu doce o valor das despesas do seu negócio, tá? Então, passo 3, despesas. E o 4 é o lucro. É o que efetivamente você vai ganhar com o seu doce. E aí, pensando que você é a dona do seu negócio e a produtora, você vai ganhar o lucro e a sua mão de obra, tá? Então, isso é uma precificação adequada, beleza? Então, vamos partir para o segundo mito, entenderam? Tem alguém aqui, deixa eu ver se tem algum aluno aqui da oficina. A Dani tinha falado que ia assistir a live. Deixa eu ver se ela tá aqui. Se ela estiver aqui, ela não tá. Não tá, senão eu ia chamar ela para falar aqui. A Dani Souza, que fez as precificações. Beta, minha precificação tá errada há 7 anos. Vendo bem meus bolos, mas não dá nenhum lucro. Peraí, não dá nenhum lucro. Passou rápido aqui. Pois é, tem gente assim que precifica... Ah, entendi. Vou falar aqui, tá? Pessoal do Facebook. Tem pessoas que estão começando a fazer a precificação de forma correta e perceberam que elas estão há muito tempo trabalhando com uma precificação muito abaixo, que não estão lucrando. Como que elas fazem para progressivamente aumentando o preço desse doce, né? Para não dar um susto no cliente, aquele susto no cliente, né? Então, o que você vai fazer? Existem algumas estratégias. No meu caso aqui do brownie, era o mesmo produto, tinha um sabor muito parecido, eu mantive o valor, só aumentei a minha lucratividade, porque era uma receita mais barata, tá? Na receita original era 300 gramas de chocolate e 150 de manteiga. Na receita atual agora, são 100 gramas de manteiga e 170 de chocolate. Isso barateou muito o meu produto. Então, essa é uma opção. A outra opção é você mudar o seu tamanho, entendeu? Se você trabalha com bolo, por exemplo, de 15, 20, 25, você pode aumentar para 17, 22 e 27. Aí você informa para o seu cliente que é um bolo maior e aí você vai aumentando progressivamente o valor do seu produto, tá? Ou uma decoração, você fala, ó, o bolo é o mesmo valor, mas a decoração é paga à parte. Então, tem algumas formas de fazer, tá? A gente fala isso muito nos nossos grupos, beleza? Gente, vocês são muito rápidas, não dá pra acompanhar nada, tá assim, só entrando aqui mensagem. Então, vamos lá, vamos pro segundo mito? O segundo mito que eu tinha, a segunda crença era, quanto mais doce tivesse no meu cardápio, mais possibilidades de venda eu tinha. Então, o meu cardápio, além desses 4 principais doces, era um cardápio lotado. Lotado. E se o cliente me ligasse, Roberta, além desses 15 doces que tem aqui, você faz quindim, era capaz de eu falar que eu faço. Nem que eu fosse lá na internet pegar a receita, testar para vender para o meu cliente. Alguém já fez isso aqui? Fala pra mim. Alguém já fez? Olha, a Dani entrou, gente. A Dani da Imperial Honey. Ela que falou comigo agora pra falar da precificação. Deixa eu ver se ela entra aqui. Galera do Face, rapidinho, tá? Deixa eu ver se ela tá aqui. Nossa, gente, tá lotado de gente pedindo pra entrar. Não posso. Não posso chamar todo mundo, senão não acaba essa live hoje. Deixa eu botar aqui. Imperial, né? Vou chamar ela aqui, vamos ver. Adicionei, Dani. Vê se você entra. Veja aí se vai. Ah, eu acho que ela vai entrar. Oi, Dani! Tudo bem? Saudade. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que tá muito baixinho.
Fale. Me conta, Dani. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fala um Então, pouquinho aí o do que seu que acontecia? negócio. Na verdade, eu não sabia precificar, né? O custo do meu brownie era só a soma de todos os produtos. Eu somava a farinha com chocolate, com a manteiga e com açúcar e dava 80 centavos. Aham. E aí eu vendia ele no ponto de vendas por R$ 3. Aham. Aí eu achava que 2,20 era lucro. Até o dia que eu reencontrei a Roberta, que é minha amiga de infância. E aí ela falou o seguinte: infelizmente, não é essa maravilha. E você não está lucrando 2,20. E aí eu me tornei uma aluna da Escola dos Negócios. Na verdade, quem faz toda essa parte de precificação é o meu marido, né? Eu faço mais a parte da confeitaria mesmo. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu sei que essa planilha é uma planilha bem, assim, né? Dá um trabalhozinho, né? Tem que quebrar um pouco a cabeça, mas façam. Por quê? Depois que a gente aprendeu a precificar, hoje eu sei realmente quanto a gente ganha. Né? Hoje eu sei o meu salário. A gente começou a desenvolver o pão de mel, que eu agradeço até a Ana Mel, que foi muito, muito importante na parte do chocolate. A Ana Mel, que é a nossa colega também, está no grupo. E aí, quando a gente começou a desenvolver o pão de mel, o Bruno perguntou assim para mim, meu marido perguntou: qual o salário que você quer com pão de mel? R$ 1.000, 2.000? E a gente botou isso na planilha. Então, assim, façam porque é muito importante. Façam direitinho que as meninas falam, porque com certeza vocês vão entender quanto realmente vocês ganham. E não quanto sai o produto e o que sobrar a gente rapidinho? O que acontece? Quando eu fiz todas essas análises, não tinha planilha não, gente. Era tudo na mão, na munheca. Vocês têm moleza, tá? Que agora tem uma planilha que é só clicar lá, só tem que alimentar, né? Então, assim, você alimenta a planilha e ela faz todo o cálculo para você. Mas, assim, pra galera que não tem a planilha, Dani, esse cálculo dá para fazer na mão. Eu sei que é trabalhoso porque eu já fiz, mas é possível fazer na mão, tá? Eu tô vendo aqui a galera falando que não tem a planilha. A planilha de vocês é tão bem elaborada, porque ontem mesmo eu fui pedir na verdade, uma amiga minha que é nutricionista, que ela fez até a minha informação nutricional do meu brownie. E aí eu queria fazer do pão de mel. E aí ela chegou pra mim e falou assim: Dani, eu preciso de tudo em gramas, né? A gramatura de tudo. Aí o Bruno falou assim: não tem problema, eu vou buscar aqui na planilha. Ah, legal. Então vem tudo especificadinho. A segunda aba então, assim, da planilha é uma ficha técnica, né? Tem ali tudo especificado, o custo de todos os produtos, quanto que você utiliza, qual o valor o custo, né, do produto. Então, assim, a própria planilha já te dá uma ficha técnica. Isso, é perfeito. E é isso aí. Então, eu super indico Dani. Escola de Doces de Negócios para todas as pessoas que querem realmente ser confeiteira e empreendedora. Isso aí, tá Dani. Bom? Sucesso para você, tá? Um beijão aí pro maridão, seu companheiro, tá né? Tá bom, obrigada. Companheiro Beijo aí. Seu sócio, né, Dani? Ele é seu sócio. É, meu sócio. Meu sócio, então, verdade. Dani. Tá bom? Beijo, fica com Deus, tá? Boa sorte, bom Natal pra todo mundo. Isso aí, beijo. Beijo. Então, gente, como eu falei, assim, toda essa análise que eu fiz não tinha planilha, não. Assim, eu não mexo bem em Excel, eu só alimento Excel. Eu tinha na minha cabeça, assim, a estrutura da precificação e o que eu precisava. Tanto que quando a gente elaborou a planilha, foi em cima de todas as minhas anotações como confeiteira, das minhas necessidades como confeiteira. Tá? E aí ficou muito fácil, né? Porque... tirei. Já ia entrar outro anúncio, gente. Ninguém merece esses anúncios. Então é isso. Dá pra fazer na mão. Quem não tem ainda o passo a passo, manda uma mensagem pra gente que a gente tem um e-bookzinho que explica como faz, tá? E quem quiser a planilha, a gente tem tanto a oficina de precificação, que é um curso que a gente lançou agora recentemente, porque a gente não vendia só a planilha. Então, assim, não é só a planilha.
É uma forma de pensar, tem tutoriais, a gente explica passo a passo como é feita a composição do preço, né? É uma planilha de doces e uma planilha de bolo. Essa planilha de bolo serve muito para bolo decorado, tá? Então, quem quiser entrar na oficina de precificação, também chama. A Dani vai botar daqui a pouco aqui o link. Dani, põe o link aí para mim. Põe o link para mim que a galera tá perguntando, tanto no Face quanto no Instagram, tá? O pessoal do Face também tá perguntando aqui. Peraí, galera do Face, que aqui no Instagram ele tá pensando aqui. Eu acho que ele deu uma parada. Ah, eu acho que agora voltou. Então, gente, vamos pro segundo mito que eu, quebrei. Eu já falei, né? Eu achava que quanto mais doces tinha no meu cardápio, mais possibilidade de vendas eu também teria. Só que isso não é verdade. Quanto mais doce você tem no cardápio, mais confuso fica o seu cliente. Então, o que eu fiz? Depois da minha precificação de todos esses doces, né, dos meus principais doces, eu defini quais os doces que eu iria trabalhar. E depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso no outro mito, que eu falo bastante sobre isso. E aí eu pensei o seguinte, cara, agora eu já sei tudo de brownie. Então, eu posso fazer esse mesmo brownie com outras formas de apresentação. Então, eu peguei a minha receita de brownie, que é altamente lucrativa, e comecei a fazer pizza de brownie, brownie bowl, que é um brownie recheado, que é licoroso, brownie afogado. Eu pegava as pontinhas que sobravam do brownie e fazia um bolinho de pote, que é esse brownie afogado que eu chamo. Eu vendia as casquinhas separadas, tinha panetone de brownie na época do Natal. E assim, sempre explorando muito as embalagens. Quem assistiu a nossa live de embalagem e viu como que eu trabalhava as embalagens, de um mesmo produto a gente conseguia aumentar assim, a lucratividade em 50%, tá? Então, é explorar bastante as formas de apresentação desse mesmo produto. Então, em vez de você ter um cardápio lá com 3 produtos, você tem um cardápio com 10 produtos, mas dentro do brownie você tem várias opções, tá? Isso foi uma coisa que facilitou muito pra mim, porque eu achava assim, um cardápio só com 3 doces é estranhão, né? Mas eu peguei esses 3 doces e transformei. O pão de mel, por exemplo, eu fazia a mesma massa do pão de mel, eu fazia ele passado no chocolate, fazia ele no pote e fazia bolo de pão de mel. Era a mesma massa, só mudava a apresentação. Pessoal do Instagram, vocês estão me vendo? Porque tá entrando aqui Faz um coraçãozinho aí se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Perdi a live de embalagem, Tem como rever? Tem sim. Ainda tá no YouTube, vai no nosso canal do YouTube que ela tá lá, tá? A Dani pode botar aqui, a Dani tá online, a Dani pode botar o link no final dessa live para vocês assistirem, tá bem? Então vamos lá. Eu fiz isso, eu customizei o meu cardápio com os mesmos produtos com formas diferentes de apresentação. E o terceiro mito que eu tinha também era o seguinte, eu achava que eu tinha que vender para muitas pessoas, né? Que dessa forma o meu negócio ia crescer. E aí eu vi o seguinte, cara, eu já tenho o produto perfeito, me dá lucratividade, eu tenho que direcionar esse produto para um público. Então eu identifiquei que eu precisava vender sim, mas eu precisava vender para um público específico e não era para todo mundo, porque eu comecei a trabalhar com meta. Porque quando você faz a precificação adequada do seu doce, você consegue identificar qual é a sua meta mínima de ganho. E naquela época, minha meta era R$3.000 de mão de obra, e o meu objetivo final era ganhar R$5.000, tá?
Então, eu fazia o cálculo para ganhar R$ 5.000. Deixa eu ver aqui. E uma coisa importante também, né? Quando você faz a sua precificação e sabe quanto que você ganha em cada doce, você pode fazer uma meta de venda. Então, assim, se eu quero ganhar R$ 5.000, quantos doces eu tenho que vender para ganhar R$ 5.000? Então, se a média de venda é 3 doces por cliente, quantos clientes eu tenho que ter? Então, não era pegar tudo que é tipo de encomenda, entendeu? E assim, pegar as encomendas dos doces que me davam mais lucratividade. Esse é um ponto também muito importante. Porque tinham doces que a lucratividade era menor. Então eu focava muito na venda dos doces que eu tinha mais lucratividade, para me trazer um retorno maior com menor esforço. Gente, tá bombando essa live aqui, hein? Arrasou. Então, esse é o mito 3, tá? Agora vamos pro mito 4. Era um mito, gente, isso é muito doido também, né? Vamos lá, peraí. Um outro mito é o seguinte: quanto mais doce eu vendi, quanto mais eu faturava, mais lucro eu tinha. Então eu achava que eu tinha que vender muito. Mas não, eu tinha que vender o produto certo. Isso aí eu já até falei, porque tá muito linkado com o mito 3, né? Eu sempre ouvia do meu pai o seguinte: cara, esse negócio de confeitaria não dá dinheiro. E aí, quando você vai repetindo esse padrão, você fala assim: cara, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, eu achava isso, que eu tinha que vender muito. Mas não, eu tinha que vender produtos certo, trabalhar em escala e bater minha meta. É isso que eu precisava e ponto. Se eu quisesse ultrapassar essa meta, aí sim eu iria trabalhar mais, eu iria vender mais. E isso me deu, assim, uma autonomia muito grande para decidir quantas horas eu iria trabalhar no meu negócio. Sobre embalagem... Gente, embalagem é o tema que vocês ficam aguçados, né? Mas é muito legal a embalagem, que tem tudo a ver aqui também, né? Porque quando você coloca uma embalagem que tem um valor percebido maior, você aumenta a sua lucratividade. E está diretamente ligado com o crescimento do negócio. Isso é muito legal, mas foi assunto da live anterior, tá, gente? Que tá disponível lá no YouTube. Então, o que eu percebi com esse mito? Que eu precisava escalar o meu negócio, ter maior lucratividade com menor tempo de produção. Porque lembra que eu falei no início? Eu queria um negócio. O que eu defini de meta para mim? Eu quero ter um negócio que seja prazeroso, lucrativo e sustentável. E eu quero estar perto da minha família, que essa era uma condição para mim. Então, eu tinha que ter o maior resultado com o menor esforço. Para que eu ficasse o menos tempo na cozinha, porque eu fazia o doce, eu vendia o doce, eu atendia o cliente, eu fazia todas as atividades assim como vocês fazem. Beleza? Então eu tive que pensar, parar e analisar o meu negócio. Não agir só com a emoção. Gente, não dá tempo aqui. O negócio vai tão rápido. A Vani botou o seguinte: trabalhamos eu, meu esposo e meu filho. A gente vira à noite para manter a família. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: quanto que você precisa para manter a sua família? Porque assim, esse tem que ser o valor do salário de vocês. Mas independente disso, você tem que ter lucro com o seu negócio, porque você precisa investir no seu negócio. Porque se você não investe no seu negócio, ele também não cresce. Entendeu? Porque assim, como é que eu vou escalar um negócio se eu não compro um forno adequado para trabalhar essa escala? Como que eu vou querer que o meu negócio cresça se eu não tenho uma panela de mexer brigadeiro? Se eu vou ficar lá perdendo um maior tempão mexendo brigadeiro? Então, às vezes a gente vira à noite porque a gente não tem a estrutura adequada. E a gente tem que buscar essa estrutura para que a gente não se mate de trabalhar, entendeu, gente? Porque não é sustentável, não é mesmo. Chega uma hora que dá pane.
da pane no corpício. Então, um passo importante para vocês é levantar o quanto que vocês precisam para pagar as contas e o quanto que vocês precisam ganhar a mais do que as contas, porque senão você vai estar sempre pagando conta, sempre pagando conta. E aí você não consegue investir no seu negócio, aí você não vai sair do lugar. Entende? E aí, gente, com esse quarto mito, né, eu fiz uma análise, assim, muito detalhada de quais os doces, porque o meu tempo era um valor muito forte para mim, né? Eu não queria vir à noite, eu não queria não ter tempo para sair com a minha família, não aproveitar a minha vida, eu queria ter uma vida extraordinária, trabalhar com o que eu gosto, ter a lucratividade desse negócio, pagar minhas contas, viver bem, mas eu não queria me matar de trabalhar. Então eu peguei cada um desses doces que eu fazia, dos 4 principais, que é o bem casado, o bolo decorado, o brownie e o brigadeiro, e fiz uma análise. E olha que interessante. Depois que eu fiz a precificação dos meus doces, eu entendi a minha capacidade de produção e entendi o quanto que eu ganho com a venda de cada um desses doces. E aí eu vi o seguinte, que com o meu bem casado, para bater a minha meta, que era de mão de obra de R$3.000, eu precisava de 44 horas de trabalho. Então, se eu trabalhasse 44 horas vendendo bem casados, né, a minha receita de bem casado, eu ganharia os R$3.000 de mão de obra. E aí, gente, peraí, deixa eu voltar rapidinho aqui. Para isso, eu precisava de 24 receitas de bem casado. Ou seja, se eu fizesse uma receita por dia, eu ganharia os R$3.000 de mão de obra. Com o bolo decorado, eu precisava de 100 horas de trabalho, ou seja, mais que o dobro do que o bem casado. O brownie, eu precisava de 42 horas de trabalho. E o brigadeiro, quando eu fiz a análise, eu precisava de 117 horas. Por quê? Ah, mas o brigadeiro 117 horas é coisa pra caramba, né, Roberta? Mas assim, eu não tinha panela de mexer brigadeiro, eu não tinha feito ainda o investimento, eu não tinha estrutura, né, pra conseguir realmente escalar os brigadeiros. E aí eu decidi o seguinte, cara, os 2 doces que eu consigo bater a minha meta com menor esforço são o brownie e o bem casado. Então, eu já defini que eu iria focar nesses 2 doces. Porque são os 2 doces que eu conseguiria escalar o meu negócio. Então, eu fui fazendo investimentos a partir dessa decisão. Então, eu fiz investimento de forno, eu fiz investimento de um freezer para congelar, porque esses 2 doces poderiam ser congelados. Eu fiz depois o investimento da panela de brigadeiro. E aí, eu consegui escalar, eu consegui ter uma maior lucratividade com menor tempo de trabalho. Vocês estão entendendo, gente? Porque assim, eu não tô parando para ler, né? Agora eu vou dar uma paradinha para ver se tem alguma dúvida pra gente seguir. Qual a panela boa? A minha é da Santec. A Dani até colocou aqui agora. A Beta adora a panela deles. Eu gosto, assim, é muito boa, tem um ótimo custo-benefício, tá, gente? E, assim, é quase que um empregado, porque ela fica lá mexendo brigadeiro, você só tem que... Qual o seu trabalho? Fazer a mistura antes de botar no fogo e depois ver o ponto. Porque cada um tem um ponto, cada um tem um fogo, uma boca, né, um gás, então... Você tem que entender direitinho aí qual é o ponto, de quanto tempo leva para fazer o seu brigadeiro. E aí você vai fazendo os testes até chegar no ponto certinho. Se eu ensino congelamento, nas minhas aulas de doce eu ensino congelamento. É uma ótima forma da gente escalar o nosso negócio. Porque quem trabalha aqui com encomenda não tem produção todos os dias, né? Às vezes segunda-feira...
eu só tenho encomenda quinta, sexta, sábado e domingo. Aí segunda-feira não tem. Então você já vai adiantando a produção e vai congelando. E a partir daí você consegue pegar grandes encomendas. Foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com grandes encomendas. Às vezes eu fazia casamentos com 600 bem casados, eu ia fazendo aos pouquinhos, ia congelando, e aí no dia da festa era só descongelar e fazer a entrega do doce, tá? Então vamos lá, galera. Depois dessa análise, eu fui pro quinto e último mito. Eu acreditava que o sucesso do meu negócio dependia só de boas receitas, de saber vender e de me relacionar com os clientes. E não é bem assim, né? A gente precisa de uma boa receita, sim, mas que essa receita seja lucrativa, que essa receita tenha um valor percebido para o nosso cliente. Então a gente precisa conhecer o nosso cliente profundamente para saber exatamente o que ele quer. A gente precisa fazer uma gestão de estoque, porque de nada adianta eu ter um produto altamente lucrativo se eu não faço uma gestão de estoque e eu perco o produto ali por conta da validade. Então, assim, isso é fundamental também, fazer uma gestão de estoque. É fundamental fazer uma gestão de cliente, porque não adianta você só ser boa de relacionamento, você tem que fazer uma boa gestão do seu cadastro de clientes, né? Você tem que gerar vendas através desse cadastro. O pessoal tá perguntando aqui do congelamento. Então, eu congelo já embrulhado, tá? Todo embrulhadinho. Todo embrulhadinho. Então, assim, a gente precisa muito mais do que uma boa receita, né? A gente precisa parar, analisar o nosso negócio, planejar, tomar decisões estratégicas, fazer os investimentos certos. Então, é uma série de pequenas coisas que fazem toda a diferença para o nosso negócio. E a gente tem que ter a mentalidade abundante. Porque de nada adianta a gente ser boa gestora, de nada adianta a gente fazer todos os controles, ter uma boa precificação, ter um produto bom, se você tem uma mentalidade de escassez. Se você acha que não vai conseguir, se você sempre se coloca como vítima, se sempre você fica reclamando, né, das situações do cotidiano, porque dentro do nosso negócio tem situações que se repetem. Então, se você não tiver um olhar, cara, não vou reclamar disso, eu vou ver como é que eu vou resolver isso, entende? Olha o meu marido aí, Marcelite entrou agora, amor. Marcelinho agora acompanha todas as lives, né, amor? Tá por dentro de tudo, né? Ele já sabe tudo de confeitaria, gente. Tudo de confeitaria. Então, assim, vamos recapitular esses mitos. E aí eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu queria ver de vocês, queria que vocês colocassem aí qual desses mitos, né, quais dessas crenças vocês têm hoje na confeitaria, tá? Então, assim, eu vou falando, aí se você tem a crença 1, que é o mito 1, você põe 1. Se você tem a 2, você põe 2. Se você tem a 3, põe a 3 e assim por diante, tá? E se você tem todas, põe 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Só para eu entender aí como é que vocês estão pensando, tá? Então, vamos lá. Quem tem a crença que... Peraí, deixa eu voltar aqui. Crença 1, tá? Acreditar que quanto mais doce uma confeiteira souber fazer, mais valor ela tem para o mercado. Quem tem essa crença, põe aí. 1. Crença 2. Quanto mais doces no meu cardápio, mais possibilidades eu tenho de vendas. Aí põe aí 2. Crença 3. Se eu vender para mais pessoas, o meu negócio vai crescer. Quanto mais pessoa eu vendo, mais o meu negócio cresce. Essa é a crença 3.
Crença 4. Quanto mais eu faturo, mais lucro eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais eu faturo e mais lucro eu tenho. Essa é a 4. Crença 5. Acreditar que o sucesso do negócio depende de boas receitas, saber vender e se relacionar com clientes. Tô vendo aqui um monte de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 e 5. Perfeito, gente. Então, assim, essas são as minhas crenças. Eu acho que muito vocês compartilham dessas crenças. Por quê? Porque a gente repete os modelos, né? Os modelos mentais, porque a gente convive num universo de confeiteiras. Então, se a maioria de vocês tem esse mesmo pensamento, as pessoas que se relacionam com vocês também vão ter esse pensamento. E se a gente não quebrar isso e falar, opa, deixa eu entender aqui o porquê que eu tenho esse raciocínio e como eu vou resolver isso. E a solução, gente, não é com a emoção, nunca vai ser com a emoção. A solução vai ser com a razão. É sentando, analisando o negócio, planejando, tomando decisões estratégicas, vendo como se comporta o mercado. São algumas ações que a gente sempre vai deixando para depois. Só que assim, elas são fundamentais para o nosso negócio. Tem uma frase do Shiba, que é o dono do China Box, que eu adoro. Eu adoro a frase dele. A China Box é uma rede de franquias. Eu trabalhei muitos anos com franquia, então eu sou muito antenada nesse meio, nas pessoas que trabalham nesse meio. E eu gosto muito dele. Ele é um grande mentor, tá? Ele é muito sábio. E ele replica modelos de sucesso. E ele falou o seguinte: hoje, o grande diferencial competitivo de qualquer segmento é a gestão. Quem não tem a gestão na ponta do lápis não sobrevive. Essa aqui é uma frase dele, não sei o que tô falando não, tá, gente? E assim, é verdade, eu notei isso no meu negócio. Eu precisei tirar a cara da cozinha, né? Deixar de florindar para os meus doces, sair do modo produtora para olhar para o meu negócio de forma estratégica, fazer análise dos meus doces, ser especialista nos meus doces, entender a precificação, que é fundamental. Não tem como falar de gestão sem você precificar o seu... Gente, precificação é etapa 0. Porque se você vende doce e não está lucrando, não vale a pena você vender doce. Para agora e faz a sua precificação. Não vende mais nenhum doce, entendeu? Então, assim... e lógico, né? Depois que você faz a precificação, faz todas essas análises que eu falei, tem o fluxo de caixa, porque a gente tem que ver para onde que está indo o nosso dinheiro. Porque também não adianta a gente faturar muito, ter uma boa lucratividade e gastar muito dinheiro. A gente tem que fazer aí investimentos estratégicos, tem que verificar os nossos custos operacionais, né? Se estão de acordo com o nosso negócio e com a nossa capacidade de produção. Porque não adianta você ter um custo altíssimo, eu vou abrir uma loja, se você não tem capacidade de produção. Porque aí você não vai manter, você não vai conseguir nem chegar no teu ponto de equilíbrio. Beleza? E aí agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acharam da live? Ficou claro, gente, a importância de olhar para o negócio como um todo, a importância da precificação, que é fundamental para o nosso negócio. Eu e a Dani conversamos muito nesse último mês. A gente tem o Doce Gestão, né, que é um curso completo de gestão administrativa e financeira para confeiteiros. Então, assim, hoje a gente tem um grupo de alunos assim que já estão se desenvolvendo, que já estão tendo retorno do seu negócio, que já conseguem fazer uma análise estratégica e tomar decisões inteligentes para o crescimento,
né, do negócio deles, através do Doce Gestão. E no Doce Gestão, a gente tem várias ferramentas, e uma das ferramentas é a planilha de precificação. E assim, eu e a Dani sempre ensinamos como precificar. A gente fez um e-book gratuito de como precificar. E o que a gente percebeu? Que vocês têm muita dificuldade de parar e entrar em ação. E fazer essa conta da precificação na mão, gente, é assim, você tem que querer muito, porque não é uma conta fácil. Com a planilha, é muito fácil. O que a gente leva, sei lá, 2 horas fazendo na mão, na planilha a gente faz em 10 minutos. E eu comecei fazendo na mão. E quando as pessoas começaram a pedir, depois das lives de Natal, começaram a pedir pra gente, poxa, Beta, vende a planilha, Dani, vende a planilha, a gente precisa da planilha, a gente precisa fazer a precificação de uma forma mais rápida, ajuda a gente falava assim, cara, Dani, como é que a gente vai fazer isso, né? E eu refleti muito e me lembrei do meu início. E pensei o seguinte, cara, realmente é muito difícil. Eu precisei parar tudo para fazer essas análises e essas contas na mão. Então eu conversei com a Dani e expus para ela essa minha dificuldade do início e falei, cara, amiga, a gente tem que ajudar essas pessoas de alguma forma. Porque o Doce Gestão é algo maior, entende? A pessoa já tem que estar realmente querendo desenvolver um negócio, sabe? Querendo mesmo levar esse negócio de forma muito profissional. Mas tem aquelas pessoas que estão começando, que se a gente não ajudar ela agora, ela não vai ter fôlego para tocar esse negócio. E aí ela vai passar por tudo que eu passei e não vai ter força de sentar e fazer o cálculo na mão. Então eu acho que é uma boa oportunidade da gente levar essa planilha através de uma oficina para essas pessoas com custo menor, entregando para elas o que elas precisam nesse momento, que é precificar os doces. E aí a gente sentou, desenhou como seria, né, essa oficina de precificação e a gente está disponibilizando para vocês esse novo curso, que é a oficina de precificação, para que vocês precifiquem todos os doces de vocês, tá? E comecem a ter lucro. Porque, cara, trabalhar e ter uma expectativa de crescimento sem saber o quanto tá lucrando é muito frustrante. É muito frustrante. E eu vi isso quando eu sentei e fui lá fazer a minha precificação, continha por continha. E a planilha vai ajudar muito vocês. Então, quem não fez ainda a precificação dos seus doces, quem tem dúvida, quem não sabe por onde começar, hoje a gente está disponibilizando a oficina de precificação de doces artesanais. É uma planilha que foi desenvolvida exclusivamente para quem trabalha com doces artesanais, com pessoas que trabalham em casa, muitas vezes trabalham sozinhas, né? E precisam dessa ajuda nesse momento para fazer essa precificação. A Dani vai botar o linkzinho para vocês. O pessoal tá perguntando aqui sobre o link da oficina de precificação. Deixa eu ver se a Dani tá online para ela entrar também e falar aí um pouquinho da oficina, de como foi esse bate-papo, esse chororô, né? Porque tiveram vários no grupo de Natal, várias pessoas pediram a planilha. E a gente tinha assim muito fechado que a gente não iria vender planilha, porque a gente nunca acreditou que só a planilha iria resolver. Então a gente trouxe um curso como uma oficina, mostrando para vocês passo a passo como utilizar essa planilha na prática, como analisar os dados dessa planilha, né? Deixa eu ver se a Danizinha tá aqui. Eu acho que não. Dani, se você tiver, pede para entrar aí, amiga. Pede para entrar. Bem, gente, era isso. Eu acho que quem puder hoje, porque assim, não adianta a gente ter um Natal maravilhoso de vendas se o nosso produto não está precificado da forma correta. Porque você vai vender muito
e não vai ter lucro. Não sabe se está tendo lucro, né? E com a planilha você consegue fazer uma previsão da sua meta de venda. Você vai trabalhar para atingir, me chama aí, Dani, me chama aí, para atingir a sua meta de venda. Isso que é muito bacana. É você saber exatamente quanto que você ganha de mão de obra, quanto que é o lucro de cada um dos seus doces, qual o valor da sua despesa e quanto que você quer ganhar por mês. Porque às vezes você tá trabalhando e não sabe nem por que você tá trabalhando. Você não tem nenhuma meta, nenhum objetivo. Então, com a planilha, a gente já começa a trabalhar essa visão de, sabe, racional da coisa. Eu trabalho para ganhar X. Então, vamos lá, eu vou fazer toda a minha precificação em cima de uma meta. Foi? Chamou, amiga? Não tô te vendo aqui. Peraí, galera do Face. Deixa eu jogar aqui pra frente. Tô no maior gatilho aqui, não tá entrando, Dani. Não tá aparecendo ninguém pra mim disponível. Que eu tô aqui, menina, numa agonia aqui. Fiz um armengue aqui, como fala meu marido. O que acontece? Tá entrando aqui pra mim como se estivesse carregando o celular. Eu não sei se vocês aqui do Insta estão me vendo. Tá uma bolinha assim carregando e eu não consigo ver se tem alguém chamando. Não sei se a Dani tá chamando e eu também não consigo chamar ninguém. Bom, deve estar fora. Então, pessoal do Face, Carol, vocês são demais, muita clareza. Raquel, estamos juntas. Complicado, né, meninas? O que é complicado, Raquel? Beta, tenho muita vergonha do que vou escrever agora, mas tem 10 anos que eu trabalho na confeitaria e 10 anos sofrendo com contas, pois são 10 anos que nunca ouvi ninguém explicar pra mim. Peraí. Com tanta clareza de detalhes, essas necessidades da confeitaria. Eu já estava para desistir e até mesmo arrumar outro emprego e sair desse ramo, porque é muito difícil viver assim. Desculpa o desabafo. É porque a gente vive só na emoção, né, Raquel? A gente não para pensar, a gente fica anestesiada na cozinha e chega uma hora do nosso negócio que a gente entra numa roda viva, que não dá tempo mesmo de olhar nada. Porque a gente vai pegando encomenda e vai virando noite, vai trabalhando e o dinheiro não vem. E aí a gente tá, né, comprando o almoço para pagar a janta. E aí essa conta não vai fechar mesmo, entende? E o primeiro passo é a precificação. Não tem jeito. Não, um negócio que não tem lucro, gente, não é um negócio, tá? Ele não vai crescer, não tem como. Você pode ficar um período sem lucrar, beleza. Eu tô no meu ponto de equilíbrio. Mas não tem como ser sustentável sem o lucro, porque é o lucro que vai trazer o dinheiro para você fazer um investimento, para o seu negócio crescer, para o seu negócio ficar saudável, para que você trabalhe menos e ganhe mais, que tenha menos esforço, entende? Então, assim, você tem que analisar o seu negócio como um todo. E a emoção coloca a gente num lugar que a gente não enxerga nada. Ela ofusca a nossa mente, entendeu? Então, pode ser isso, você estava 10 anos nessa situação, mas é preciso agora você olhar para o copo cheio. O que você, com esse conhecimento que você está tendo agora, o que você pode fazer para você continuar trabalhando com o que você ama e ter doce, está pronto para venda. Eu posso fazer aí as 40 receitas em uma semana e congelar e ficar vendendo o restante do mês, entendeu?
Voltei. Ah, eu acho que agora vai dar pra chamar a Dani. Deixa eu ver se ela entra. Vamos entrando, galera. Tá travando, gente? Voltou aqui as carinhas. Entrou! Deixa eu chamar a Dani, gente. Travou aí, Cássia? Eu tava falando do Sebrae. Eu fui numa feira, logo que eu tava começando na confeitaria. Até eu já contei essa história aqui. Nessa feira, eu assisti... Amor! Nessa feira, eu assisti a palestra do Brownie do Luiz. E eu procurei o Sebrae. Só que assim, o Sebrae, gente, ele vai te dar um monte de coisa pra fazer. Porque eles não são especializados em negócios artesanais, entende? Então, assim, dá pra procurar sim, pra ver em alguns aspectos sim, mas assim, tudo que a gente ensina aqui é muito direcionado pro negócio confeiteiro. Então, se você precisar de alguma ajuda, entre em contato com a gente, manda um WhatsApp pra gente, vai lá, você tá no Face, né? Vai lá no Instagram, vai no linkzinho lá do Insta, entra em contato com a gente que a gente pode te ajudar, tá? A gente tem todas as ferramentas para que vocês cresçam aí com o negócio confeiteiro de vocês, beleza? Dani, fala, amiga! Oi, pessoal, amiga, arrasou. Amei aqui os gente. minutos, foi muito bacana. Oi, pessoal. Muito bacana a live. Vi aqui, né, todo mundo se identificando com os mitos, com tudo aquilo que você conseguiu vencer. E o que eu tenho para falar aqui, vou falar um pouquinho como coach agora, né? É que se a Roberta conseguiu, você também consegue. A gente tem que entender que não há nenhum ser humano especial, extraordinário, que não tenha os mesmos recursos internos que a gente tem. Então, se a Beta tem dentro dela, você pode acreditar e confiar que você também tem dentro de você, e você vai encontrar essa força, essa coragem, essa energia para fazer a sua mudança. E a gente está aqui para ajudar você a conquistar a sua mudança que você precisa, seja através das nossas lives, através das dicas que a gente dá, através dos cursos que a gente tem. Então, a gente é uma escola muito inclusiva, né? A gente não só vende os nossos cursos, porque, óbvio que como todo negócio, nós também somos um negócio e temos que sobreviver e viver e investir no nosso negócio, mas a gente é uma escola muito inclusiva. Então, a gente ajuda todo mundo que entra em contato com a gente e a gente está diariamente aqui buscando soluções para ajudar vocês. Né, Beta? Isso aí, Dani. E assim, a gente ajuda porque a gente acredita muito que é possível empreender na confeitaria, né, Dani? A Dani é minha amiga, muita gente sabe da nossa história, né? A Dani trabalhava com mulheres, então ela tem um propósito muito forte de desenvolver o empreendedorismo feminino, né? De trabalhar tanto internamente como negócio, porque a gente não acredita, né, Dani, que você consiga só com a gestão do seu negócio, só empreendendo. Não, porque para você empreender, você precisa entender quais os seus medos, né, Dani? Quais as suas crenças limitantes. Porque o empreendedor é você. Se você não se autocurar, cara, você não vai evoluir, você não vai crescer. Porque você vai ter sempre algo te limitando, né, Dani? Isso eu aprendi muito com a Dani, assim. Fala um pouquinho sobre isso, amiga. E o passo número 1, né, para que a gente possa fazer essa mudança, é a gente se autorresponsabilizar. Esse é o primeiro grande passo, porque a gente vive buscando
as desculpas, né? Por que que a gente é de um jeito, por que que a gente age de tal jeito, a gente coloca a culpa no outro, eu sou assim porque você é assado, eu tô assim porque minha vida tá caindo aqui do meu lado, né? A gente vive buscando culpado, porque realmente é muito difícil você olhar para você e falar assim, não, a responsabilidade da minha vida é minha. Isso é, assim, um ato de coragem imenso, né? Então, a primeira grande coisa que você hoje, aqui ainda nessa live, né, junto com a gente, pode fazer por você é falar, não, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelos meus resultados, por aquilo que eu sinto. E se não tá bom para mim, eu tenho total condição de mudar. Então, esse é o primeiro grande passo que você pode dar hoje e que não depende de ninguém, né? A gente está aqui falando para vocês. A Beta já deu uma porção de dicas hoje, contou muito da experiência dela como confeiteira, como que ela conseguiu dar essa virada. Então já foi muito inspiradora, né? E se você buscar dentro de você os recursos internos, porque põe uma mãozinha aí para mim, quem já passou por alguma situação na vida que achou que não sabia como que ia resolver e conseguiu resolver, conseguiu transpassar essa situação e ter um resultado bom. Coloca aqui uma mãozinha. Eu! A Veveta já tá aqui, né? Gisele chegou pra brilhantar. Tá, né, amiga? Então te chamando Você tá gata, hein? Você tá gata. Hoje, ó, lavei o cabelinho ó, especialmente pra você. Olha lá, ó, várias mãozinhas aqui. Eu não sei se o pessoal do Facebook tá me ouvindo bem, né? Deixa eu voltar aqui nos comentários. No Instagram, tô vendo aqui. Então, o que eu tenho pra falar pra você? Você levantou a sua mão porque você, em algum momento da sua vida, passou por uma situação que era praticamente impossível para você e você conseguiu vencer. Eu tenho certeza que você vai conseguir vencer agora, porque você tem esse recurso dentro de você. Então, e qual é o motivo de eu te fazer lembrar desse momento, que não foi fácil? É para que você sinta a vitória que você teve naquele momento e você traga esse sentimento, essa emoção, essa coragem, essa energia dessa vitória, para que você traga ela para agora, para o seu momento atual. Então, você tem esse recurso, ele está dentro de você e basta você entrar em ação. Entre em ação para conquistar a vida que você deseja, passo a passo, gente. Né, amiga? Não é do dia para noite, mas começa agora. É um ato de decisão. O que eu percebi? Que eu precisei decidir. É isso que eu quero mesmo para minha vida? Então eu tenho que puxar as rédeas. Eu tenho que, sabe, me curar os meus fantasmas, buscar os meus medos, o que tá me travando. Eu tenho que sentar sim e tenho que fazer análise dos meus doces, né? Porque é a parte chata. Uma confeiteira não gosta de sentar e ficar fazendo planilha. A gente não gosta, não adianta. Mas se você quer realmente ter um negócio, que esse negócio cresça, você precisa fazer isso. Né? Você precisa fazer isso até para se livrar dessa função, porque quando o teu negócio estiver rodando, você vai contratar alguém para fazer essa parte chata. Só que para fazer a parte chata, você tem que pagar essa pessoa. Então você tem que fazer o seu negócio crescer, para que você tenha esse dinheiro e que você pague essa pessoa se for em casa, né? Porque tem gente que quer trabalhar em casa, que quer ter uma estrutura menor. Então assim, como eu falei para vocês, eu ressignifiquei o que é viver de confeitaria para mim. Então hoje você precisa entender o que é viver de confeitaria para você, aonde que você quer chegar com a confeitaria, porque isso vai ser determinante para que você cumpra cada uma dessas atividades que nesse momento para você é desafiadora. Meta, diga. Vou te pedir para você virar o telefone pro pessoal do Facebook, para que a gente possa finalizar essa live, né, que são quase 10 horas da noite. E eu queria muito fazer essa minha participação aqui para que você possa fechar. Vou pedir para quem está aqui junto com a gente. Estou vendo aqui, né, pessoas falando, né, que eu estou falando, que a gente está falando para elas, né, e que está sendo tão importante para elas esse momento. Então,
Vou fazer aqui um exercício com vocês bem rapidinho. Vou pedir para quem está assistindo aqui a gente agora que feche os seus olhos. Com tranquilidade, feche os seus olhos. Respira bem fundo. E lembra desse momento que você acabou de passar, de reviver na sua mente. Esse momento em que você viveu essa situação e que você conseguiu ter o sucesso nessa situação que era tão difícil para a sua vida. Então, eu quero muito que você relembre, né, qual foi essa situação, a forma como você estava se sentindo, que você achava que você não ia conseguir passar por essa situação, que você não conseguia achar a solução e que você foi em busca dessa solução e você conseguiu. Agora, com essa sensação que você tem de vitória dentro de você, de conquista, de coragem, respira bem fundo, pega essa energia e coloca toda ela no dia de hoje para você. Para que você saia aqui dessa live renovada, com coragem, com vontade de ir atrás dos seus sonhos e de fazer uma grande diferença por você hoje. Porque as ferramentas a gente te dá, o acompanhamento, a nossa mão, os nossos conselhos, a gente está aqui para dar para vocês. E os recursos internos estão dentro de você, tá bom? Respira bem fundo e quando você quiser, abre os seus olhos. Um grande beijo para vocês. Beta, parabéns. Foi muito bacana essa live, viu? Arrasou. Como eu falei tô falando para Beta, né? A gente vai trazer algumas coisas bem bacanas para vocês, para que vocês tenham esse autoconhecimento, que a gente possa ajudar cada vez mais, porque a gente realmente acredita e só com a gente se fortalecendo internamente é que a gente é capaz de passar pelos desafios da vida, que são muitos mesmos, né? E a gente quer, junto com vocês, estar cada dia mais fortalecida, tá? Um beijo grande. Galera, é isso. A live eu fiz assim, hoje, algo que eu gostaria de ter feito há muito tempo, compartilhando com vocês um pouquinho, né? Para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Eu passei por isso, eu tive que vencer essas situações, né? E eu só consegui vencer porque eu tomei uma decisão de empreender, uma decisão de ter uma vida extraordinária e de viver de confeitaria de uma forma. Vou falar de novo, porque eu amo essas 3 frases e ela faz parte do nosso propósito, né, Dani? Que é ajudar vocês a viver de confeitaria, né? A ter um negócio que seja ao mesmo tempo prazeroso, porque a gente ama confeitaria, lucrativo e sustentável. Eu vi várias pessoas falando aqui que têm problemas de coluna, que não aguentam mais trabalhar da forma que estão trabalhando. Então, gente, pega um pouquinho dessa minha história, pega essa força, porque às vezes vocês olham pra mim, eu recebo muito, né? Mensagem, né, Dani? Poxa, eu queria ser igual a você, e eu falo, eu passei pelas mesmas dificuldades que vocês passam. A diferença foi que eu tomei uma decisão, que eu não queria mais aquela vida pra mim. Até porque eu tava botando em risco a minha família, né? O meu casamento. Coisas que pra mim é um valor muito forte, né? Porque eu deixei de trabalhar por conta da minha família. Então, assim, pega um pouquinho dessa minha história e dessa força, porque não é fácil você sair da cozinha, sair do teu prazer, sair de algo que te deixa anestesiado. Porque a cozinha deixa a gente anestesiado porque a gente ama estar ali, né? Então, eu sou normal, eu sou igual a vocês. Então, tome essa decisão hoje para o negócio de vocês, para que realmente vocês consigam, sabe, ter uma vida extraordinária, ter orgulho de ser confeiteira, orgulho de bater no peito e falar, cara, eu sou uma empreendedora, eu faço a diferença no meu negócio, eu faço a diferença na minha comunidade, eu sou exemplo para outras pessoas, né, Dani? Tem sempre alguém se inspirando na gente. Então, por esse motivo é que eu trouxe essa live para vocês, eu abri a minha caixa preta, né, mostrei todas as minhas fraquezas, mostrei que eu sou um ser humano que passei por tudo que
pode não ser tudo, né? Mas com grande parte do que vocês passam no dia a dia. Então, contem com a gente está aqui para ajudar vocês, a gente escolheu trabalhar com vocês, eu amo a confeitaria, é aqui que eu quero estar, é vocês que eu quero desenvolver. A Dani ama trabalhar com mulheres, ela tá comigo nesse projeto, né, Dani, de corpo e alma, abraçou esse nicho, é apaixonada hoje por esse nicho, e a gente quer levar vocês para a vida extraordinária que vocês merecem. E ressignifique o que é viver de confeitaria para você, que pode fazer uma grande diferença na sua vida. É isso que a gente tinha para falar hoje, né, Dani? Um beijo grande para todo mundo. Amo vocês. Boa noite. Em relação à oficina de precificação, eu vi o pessoal perguntando aqui, a Dani já botou o link, mas quem tiver dúvida, se quer entender mais o que é esse curso, aonde esse curso vai poder ajudar no negócio dela, no link do Instagram, vai lá, entra direto no nosso WhatsApp, que a gente pode te ajudar, tá bem? Um grande beijo, gente. Fala, Dani. O curso Oficina de Precificação, ele tá no Stories, no link do nosso perfil do Instagram e lá no Facebook também já botei nos comentários, tá? Então, todo mundo vai poder encontrar esse curso, é só clicar para saber todas as informações. Não conseguiu achar o link? Manda um direct pra gente, manda uma mensagem e a gente responde a vocês, tá bom? Olha só. Um beijo grande, boa noite. Que perguntaram aqui, ó, sobre a oficina ou o e-book de Natal. A gente tem um curso agora que é o e-book de Natal, onde a gente dá várias dicas de como vender no Natal, como fazer um planejamento para esse Natal, e lá a gente tem o e-book de precificação, não tem a planilha, tá? Então, se nesse momento você já precificou o seu doce e você quer dicas para vender, oficina e-book de Natal, tá? A oficina de precificação, gente, é um curso para vida. Você vai baixar a planilha, vai utilizar para todos os seus doces, todos os seus dados, toda a ficha técnica vai ficar somente para você. Ninguém vai ter acesso a esse conteúdo, ninguém vai saber o valor do seu produto e você vai poder fazer a ficha técnica e a precificação de todos os seus doces, tá bem? E então, a planilha é pra vida, né, Berta? Baixou, é sua pra vida inteira. Gente, assim, conselho de amiga, tá? Eu não tô falando como sócia da Doces Negócios e criadora da planilha, não, tá? Conselho pra vida. Eu fazia essas contas na mão, gente. Quando eu fiz todos esses cálculos de quantas horas eu precisava trabalhar para ganhar o que eu precisava ganhar por mês, eu fazia tudo isso na mão, no meu caderninho. Eu tenho um caderninho anotado todos os meus cálculos. A planilha, gente, é assim, vai economizar 90% do tempo que você gastaria fazendo no papel, tá? Então é conselho de amiga mesmo, de confeiteira para confeiteira. Olha o olhinho da Dani. Beijo. Temos zap, tá, Rita? Vai no link do Instagram que nosso zap tá lá. @Escola Doces Negócios, lá no Instagram. Cássia, é a mesma planilha do Doce Gestão, tá? Se você já é do Doce Gestão, você não precisa da oficina. Como eu falei aqui, a oficina de precificação é pra galera que tá assim... sabe, querendo precificar, querendo entender a lucratividade do doce, mas ainda não tá na fase de realmente desenvolver todos os controles, tá? Aí depois a gente faz uma migração dessa galera pro Doce Gestão, né, Dani? Que já tem gente migrando, né? Tem uma galera aí já pedindo pra migrar e depois a gente O curso Oficina de Precificação é o início, né? É um pedacinho do início do Doce Gestão. Então, ali é onde você vai aprender a fazer o preço do seu doce para que você ganhe dinheiro como produtora, pague os custos da sua receita, as suas despesas e tenha lucro. Então, esse é o ponto focal do curso Oficina de Precificação. Né, Dani? Que é fundamental, né? Porque uma das maiores dores nossa como confeiteira é trabalhar demais, é vir à noite, é não ter o controle, falar mais uma horinha. E quando você vê, são 3 horas a mais de trabalho. E aí vira aquela crise na chatuba em casa, né? Que você fala com o marido, mais uma horinha eu acabo. Nem você sabe quanto tempo que você leva para fazer um doce, para terminar um processo.
Então, assim, essa planilha vai te ajudar e muito a calcular, a saber exatamente qual a sua capacidade de produção para cada um dos seus doces. E como tá acontecendo, entrou, precificou, vai começar a ganhar dinheiro, vai ver que dá certo e vai migrar para o Doce Gestão para ser uma empreendedora confeiteira mais ainda de sucesso. Não é isso, amiga? Faz parte do nosso ecossistema, né, Dani? Muito. Já tá ruim, o Pedro já tá reclamando, né? O povo já está aqui oriçado na minha casa. A gente já mandou beijo e falou que vai terminar há muito tempo e não termina. Então, gente, ó... Beijos, boa noite pra vocês, obrigada pela companhia, obrigada pelo apoio moral, porque não é fácil fazer live sozinha, né? Tô aqui, ó, ainda mais abrindo o coração. Então, ó, beijos, obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal! Cássio, que tá escrito na pulseira, vou te mostrar aqui, ó. Ó, sucesso é uma decisão. E eu decidi ter sucesso, tá bem? Eu não só falo, eu deixo aqui no meu braço para eu lembrar a todo momento que eu tomei uma decisão de ser melhor a cada dia, tá bem? Beijos!